tem um outro movimento que está acontecendo. Acho que a gente conversou sobre isso. Eu não me lembro se eu coloquei isso nesse livro. Mas muitas empresas estão se plugando a veículos de comunicação para, de alguma forma, buscar ter ali uma credibilidade. Ou, enfim, eu não sei qual é o interesse estratégico, mas você pode ter, primeiro, controle da narrativa, buscar uma credibilidade, plugar um veículo de comunicação ao seu ecossistema, entender o comportamento do consumidor a partir do seu hábito de leitura. Tem uma série de questões. A Exame está com o BTG, o Startup foi vendido para a Bossa Nova Investimentos, o Jovem Nerd foi vendido para o Magazine Luiza. Então, enfim, está acontecendo bastante coisa nesse mercado. Eu nem sei porque eu falei tanta coisa assim, mas você puxou alguma coisa que veio na minha cabeça sobre disrupção e comportamento. Mas é interessante, você vê, o comportamento deles foi drivado pelo consumidor de conteúdo, por nós. Então, se o jornal tradicional, em papel, já não comportava mais a nossa rotina acelerada, porque antigamente você acordava, tinha tempo, lia o seu jornal, tomava café, ia trabalhar. Você tinha essa jornada diferente. Cara, duvido que você consiga. Desliguem os celulares, hein? Viu? A gente sempre lembra no começo, mas é bom. Então, assim, hoje é muito difícil você conseguir tempo para ficar consumindo uma infinidade de informações ali, passando página, quando você quer um tópico específico. Então, o nosso comportamento mudou e aí isso driva toda a indústria, né? Acredito eu, né? A indústria fonográfica conseguiu... Quer dizer, não sei se conseguiu, mas assim, entre o CD e o Spotify, teve um limbo, né? Teve. Não foi que nem o hábito de assistir filme, que foi da Blockbuster pro Netflix. Parece que teve o CD, aí ficou todo mundo baixando no Apple música ou pirata. Ou pirata. E aí depois veio o Spotify, o Deezer, que conseguiu de alguma forma dar uma dinâmica para isso. É louco isso, enfim. Sobre essas inovações, eu anotei uma coisa aqui que todo mundo fala que faz, etc e tal, mas que é bastante polêmica. Não é polêmica, mas as pessoas não têm muito coragem de encarar. ESG. A minha primeira pergunta para você sobre ESG é viável fazer entrega com energia limpa? No duro. Vamos lá. Existem alguns modais, né? Eu acho que os veículos elétricos ficaram muito caros. Mas você tem um carro elétrico, né? Tenho. Eu tenho carro elétrico há uns, 3 anos. Que eu mudei para o elétrico e não saio do elétrico para nada, né? Por quê? O que é legal? Tem o torque bacana, não paro mais em posto de gasolina, é confortável. Nossa, é bom de dirigir. Eu gostei do conceito do carro. E grandes distâncias? Não, aí você tem o segundo carro para fazer grandes distâncias. O que é uma grande distância? Mais de 300 quilômetros você já não você já está ferrado, a bateria não vai comportar. Entendi. E não tem onde carregar hoje? Você tem bastante lugar de carga, né? Mas você tem aqueles carregadores mais lentos, que demoram bastante para carregar o carro. Você tem, eu acho que, algumas cidades, talvez Oslo, ela investiu pesado em carregadores do tipo rápido, que você pluga o carro e ele carrega do 0 a 100% em 40 minutos, e você nunca chega no zero, né? Então, ela tem muito carregador espalhado na cidade, e aí no ano passado, 95%, 97% das vendas dele já foram de carro 100% elétrico na cidade. Cara, das vendas de carro novo, né? Carro zero. Isso é irreversível? Vai ser assim? Eu acho que, assim, de novo, tá caro para o carro de passeio, para qualquer coisa ainda, mas como toda tecnologia, você ainda nova, você não tem escala. Olha quanto a Microsoft investiu no ChatGPT. Se não me engano, foi 10 pi. É uma cifrinha, é um trocadinho, né? Então, assim, toda tecnologia nova não está massificada, então o preço de produção dela ainda é maior do que o tradicional. Conforme vai ganhando escala, o custo vai descendo.
Então, eu acho que o veículo elétrico, teoricamente, ainda vem aí pela frente. E aí se fala muito na hidrogênio, bateria agora de sódio. Tem um monte de tecnologia. As baterias atuais são de lítio, mas já estão falando da bateria de sódio. Entendi. Que é mais abundante do que o lítio, né? Mais barato de extrair, blá, 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 blá. Então, são tecnologias que ainda tendem a crescer o elétrico, né? E aí isso, teoricamente, viabiliza mais para frente um pouco. Mas você tem, especialmente nos grandes centros urbanos, a entrega de bicicleta, entrega a pé. Você tem alguns focos que você consegue ainda trabalhar dessa maneira. Aí fica uma entrega mais limpa, né? E eu acho que para a logística, o grande X dessa questão vai ser a hora que a gente conseguir. Claro que a gente precisa da ajuda dos nossos clientes para isso, porque demanda um investimento. É você neutralizar as suas entregas. Você zerar o carbono com carreta elétrica em toda a tua frota vai ser muito difícil. Vai demorar muito para esse dia chegar. Então, você pode ir neutralizando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nos veículos urbanos, principalmente, de rota curta. Mas aí você tem aquela carreta. Existe alguma exigência do mercado nesse sentido? Vamos supor, me corrige se eu estiver errado, tá? Me parece que o ESG ele entrou como uma... Não só como uma diretriz moral, ética, de consciência, mas como uma métrica de mercado também. As empresas têm metas a cumprir, por exemplo, com relação à redução de emissão de carbono. Chega até você alguma exigência assim, olha, eu vou fechar o negócio com você, só que 10% da minha entrega tem que ser limpa, senão não tem negócio. Isso acontece? Essa exigência ainda não existe, mas existe preferência por empresas que estejam, pelo menos, na trilha de deixar as suas entregas mais sustentáveis, tá? Então, na trilha do verde, é um pouquinho isso da emissão de carbono, da pegada. É tentar reduzir ao máximo que você conseguir. E, na minha visão, posso estar errado também, é você tentar compensar o restante com créditos de carbono. E hoje já é possível, através da tecnologia, você medir todas as etapas da sua logística. E aí você vai saber a pegada de carbono de cada entreguinha que você fez. E aí, com isso, se eu tenho a pegada de carbono, eu posso comprar o crédito correspondente a ela e neutralizar. Você pode explicar isso, como funciona? E desculpa a minha ignorância, mas eu realmente não sei e talvez tenha alguém que não saiba também. O que é comprar crédito de carbono? Porque assim, por que eu estou te fazendo essas perguntas? Porque eu acho que o ESG, assim como alguns assuntos, eles viraram um terreno assim, não, olha, nós somos... não sei o quê. E aí, na real, é muito mais caro fazer dessa forma, não é viável fazer, mas todo mundo assume um discurso politicamente correto. Explica pra gente como funciona isso no dia a dia. O que é comprar crédito de carbono? Como que você viabiliza isso? Porque, pelo visto, você está de olho também nesse mercado, sim, né? Estamos sim. Depois a gente fala do S e do G, né? Que eu acho que o mais importante de todos aí é o S, do social. Tá. Mas ainda na parte do E, você tem toda essa parte do elétrico que eu falei, tentar chegar em algum modal melhor. E aí, de novo, você consegue calcular qual... Você sabe hoje, teu sistema tem isso. Qual é o caminhão, qual o modelo do caminhão que foi buscar a carga no cliente e tal. Chegou no teu CD. Você sabe o que teu CD consome de eletricidade. Aí depois viajou para Bahia de caminhão. E lá foi entregue por uma bicicleta elétrica ou por uma bicicleta normal. Então, você consegue percorrer e ter a pegada de carbono de cada pacotinho. Tá. Feito isso, eu tenho a pegada de carbono total da companhia, por cliente, se for o caso. E aí, existem empresas que replantam, reflorestam áreas. E aí, com isso, eles geram crédito de carbono, que é certificado por algum instituto internacional, que existem alguns. Aí essa empresa gerou X de carbono, de crédito de carbono, né? Porque ela replantou uma área que era devastada, por exemplo. E aí ela vende este crédito no mercado livre de carbono. E aí a gente vai lá e compra esse crédito em específico e neutraliza essa pegada de carbono que a gente fez. Então, na verdade, eu estou usando a sua boa ação para pagar a minha má ação.
Entendi. Não é Grosso exatamente modo. uma má ação, Sim. mas você tenta de alguma forma compensar. Compensar, exatamente. Então é um pouco isso. Tá. Você falou sobre as bicicletas elétricas nos pequenos centros. Eu me lembro, eu não sei onde eu ouvi, que às vezes você fazer uma entrega de bicicleta também é mais rápido porque é mais fácil de estacionar. Tem algumas coisas que a gente não pensa que são tão óbvias, né? Que é o que a gente sempre puxa aqui no podcast. Essa coisa óbvia que às vezes acaba sendo genial. Quando que vocês... como que vocês tomam a decisão? Aqui vai ser bicicleta, aqui vai ser bicicleta elétrica, aqui dá para fazer a pé? Na verdade, isso é uma decisão uma distância, do né, nosso também? franqueado, né, local. Então, você de dentro de São Paulo tentar definir a regra de utilização de veículo no interior do Ceará, a probabilidade de você errar é muito grande. Aí já do empresário local, que nasceu, foi criado naquela região, que conversa com os entregadores todos os dias, Logística tem essa coisa, né, de... ele conhece a região, ele sabe se lá é bicicleta, se a bicicleta vai ser roubada, se não vai ser, se a moto, como é que funciona, se tem onde parar, se não tem onde parar, se é uma zona, por exemplo, centro de São Paulo. Cara, carro é um inferno, você não tem onde parar no centro de São Paulo. Como é que você vai fazer uma entrega de carro? Moto, até que São Paulo você tem uma doutrina muito grande para entrega de moto. Mas outros grandes centros não tem aquele bolsão de estacionamento de moto em cada quarteirão praticamente. Então a moto você já tem dificuldade de parar também, ou você vai ter que andar na calçada, o que é errado. Então tem uma série de questões que localmente cada um dos nossos franqueados, o empresário local, toma essa decisão e sabe o melhor modal de acordo com a dor dele. Entendi. Né? E óbvio que em termos de custo também, uma bicicleta é mais barata do que uma moto é mais barato que um carro é mais barato que um caminhão. E assim por diante. Entendi. Então, ele pesa as duas questões o tempo inteiro. Para equilibrar. Né?